E essas são as tendências para o dia 8 de julho de 2026, quarta-feira. Vamos entender aqui o que pode acontecer, quais são as situações que podem se deparar diante de nós. Lembrando que aqui eu trago apenas as tendências e você deve absorver somente aquilo que te faz bem, aquilo que ressoa. Não vai ficar preocupado, ficar encanado com alguma coisa, não, tá bom? Essa é uma leitura coletiva. E aqui, então, nas finanças, nós temos a carta da força, gente. E ela vai nos pedir para controlar os nossos investimentos, as nossas despesas, os nossos desejos, sabe? Não somente os gastos, assim, mas tudo que for de despesa, investimento, sabe? Que a gente precisa ter uma contenção, que a gente precisa dar uma segurada, né? E vou dizer para vocês, essa contenção, ela pode ser recompensadora, principalmente para quem tiver realmente aí em alguma situação, assim, que talvez precisa harmonizar alguma situação, né? Por exemplo, as finanças estão meio caóticas. Vai nesse conselho aqui, tenha paciência para lidar com as suas finanças, saiba que as coisas fluem que nem eu penso assim, hoje eu penso assim, sabe, que o dinheiro é que nem o mar, que nem um rio assim, né? Às vezes ele tá corrente, né? E tá rápido, às vezes tá calmo, que nem o mar também, o mar às vezes a maré tá alta, a maré baixa, né? Então, é assim, sabe? E nesse momento aqui a força pede pra gente ter essa contenção aí que pode ser recompensadora, como eu disse. Aí aqui no trabalho nós temos a carta do mundo. E é o seguinte: hoje em dia, pessoal, todos nós, mesmo até quando trabalhamos de CLT e tudo mais, a gente tem que entregar currículo, né? E quem trabalha às vezes de autônomo tem que ter um cartão de visita, tem que ter alguma coisa para poder fazer o quê? Para poder dizer ao mundo que você está disponível para trabalho, né? Porque as pessoas não sabem. Inclusive, pensa só, né? Eu sou uma pessoa mesmo que eu posto todo santo dia. Todos os dias eu posto que eu estou atendendo, qual atendimento que eu estou fazendo. E mesmo assim, às vezes as pessoas me chamam e perguntam: Tami, você está atendendo? Então, vejam só o quanto é importante que as pessoas saibam que nós estamos ao dispor, que nós estamos com, né, que, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha com corte de grama, você tem que colocar uma placa na sua casa ou começar a postar no seu status do WhatsApp, que seja, né, às vezes em alguma rede social, enfim, você posta que você está a dispor, que você está fazendo esse trabalho, porque as pessoas não têm como saber, né? Que nem esses dias eu atendi uma moça que ela fazia unhas. E ela contava mais assim, com marketing boca a boca, né? Que uma pessoa indica para outra e tal. Só que isso funciona. Mas isso funciona, mas é só uma parte. É só uma fração ali de clientes que você pode ter muito mais se você divulgar o seu trabalho, se você fizer o anúncio, a propaganda, ou que você mesmo faça, entende? Vou dizer para vocês, teve uma época que eu não tinha cartão e eu copiava o meu arroba e o meu telefone em folhas de louro e distribuía para as pessoas e tal. Então, assim, são coisas simples que podem fazer. E aí, contando dessa moça, né, que fazia unhas, ela não divulgava, ela não postava nada e ela que nem assim, ela postava o cachorrinho dela lá no status, ela postava coisa assim, vídeos da internet aleatórios e não postava o trabalho dela. Sabe? Então, como que você quer que as pessoas saibam que você tá. E outra, ela postava, às vezes, até, tipo, ela contava, né, que postava vídeos da internet, aleatórios, assim, e as pessoas até achavam que ela estava de férias, perguntaram para ela se ela estava de férias, porque não viam ela postar nada de trabalho, assim, ou enfim, né? Então, assim, não tem como as pessoas saberem que a gente está oferecendo alguma coisa se a gente não tiver dizendo que, né? Se a pessoa não tem como saber adivinhar que a gente está trabalhando, enfim. Então, e outra coisa também, né? Os conteúdos que a gente posta, né? Porque aqui a Carta do Mundo vai falar sobre a nossa exposição. Né? A Carta do Mundo fala como as pessoas nos veem. E às vezes, quando a gente começa a postar, que nem assim, eu cuido muito e evito postar, assim, coisas aleatórias que não sejam do meu trabalho, no meu perfil, nos meus perfis, em tudo, né? Porque
porque as pessoas começam a ver também ali o que a gente está compartilhando, ver quem nós somos e às vezes nem todo mundo também concorda com o nosso ponto de vista. Então acho que isso é coisa que a gente tem que guardar pra gente e não misturar com trabalho, sabe? Não misturar com trabalho. É, porque realmente, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, veja bem o que você está postando, se você está divulgando o teu trabalho, as pessoas sabem que tu está trabalhando, às vezes não está conseguindo emprego porque não tá divulgando, ninguém sabe que você está trabalhando, né? Aqui nas relações nós temos a roda da fortuna e ela fala sobre mudanças e oscilações de humor. Então, só queria voltar, gente, aqui no trabalho, que eu também lembrei de uma coisa. Quem também trabalha, por exemplo, de CLT e leva currículo, continue insistindo, leve teu currículo de novo, vá novamente, se exponha, sabe? Se exponha, porque aqui se você não se expor, as pessoas não têm como saber que você existe, nem que você está trabalhando e nem que você tem nada a oferecer, né? Quem não é visto não é lembrado, tá, gente? Então, assim, voltando aqui, né, para as relações, pode haver algumas oscilações de humor nesse dia, tá? Porque às vezes a gente vai, de repente, estar à mercê dos hormônios, né? Seja de hormônios ou até mudanças externas, coisas que estão alheias à nossa vontade e que acontecem, né? E então a gente pode perceber assim essa oscilação e também pode ser um dia de bastante sorte, onde nós vamos estar no lugar certo, no momento certo, e talvez vamos encontrar a pessoa certa, sabe? Tá num lugar assim, encontra alguém especial, seja alguém conhecido ou alguém novo, enfim, mas sabe que você pensa assim, pô, se eu não tivesse aqui, se eu não tivesse aqui agora, sabe? Você sente que tá no lugar certo, na hora certa, pode acontecer. Aqui na saúde e na espiritualidade nós temos essa energia aqui do 10 de espadas que fala sobre alguma situação que pode trazer algum mau jeito, sabe? Quando a gente dá um mau jeito, dorme com o travesseiro meio alto ou mais baixo, né? E dá um mau jeito no pescoço ou na coluna ou dorme de um jeito assim, ou, né? Enfim, ficou numa má postura, numa posição ali e pode sentir, né, que dá algum mau jeito em alguma coisa dolorosa, sabe? Geralmente pode ser até questões assim de, sabe, de alguma coisa assim que vai ficar, sabe, dor de dente, por exemplo, também é uma coisa que continua doendo, né? Que às vezes não cessa a dor enquanto a gente não toma um remédio, alguma coisa, ela fica ali, né? Então, sabe, podem ser algumas situações assim, tá? Mas lembrando vocês que essa é uma previsão coletiva, gente. Não absorvam aquilo que não faz sentido, aquilo que não, né, que não determina o que você está passando de fato, tá bom? Porque é uma versão coletiva que talvez não vai servir especificamente assim para alguma questão, assim, pode ser que você esteja num momento totalmente diferente nesse quesito, né? E aqui na espiritualidade, essa energia fala sobre o momento de aceitar o que aconteceu e se reerguer, além de entender que as crises são passageiras e assim, tem coisas que podem ser inevitáveis e que a gente só tem que seguir adiante, né? Não tem que fazer, tem que, né, processar a informação ali, né, e seguir adiante. Aí aqui no conselho nós temos a carta da Lua, que vai nos pedir para confiar na nossa intuição, confiar mais nos sinais que a gente percebe, assim, que o nosso corpo também traz, sabe? E isso é muito real, gente. Às vezes você tá diante de uma situação desconfortável, o teu corpo responde, você pode ficar talvez tenso, alguma coisa assim, sabe? Preste atenção no teu corpo, preste atenção nos sinais do teu coração, do teu sentimento, do teu corpo, para você ver que tem muitas respostas que às vezes você busca que tá em você mesmo, né? E aqui também pode ser necessário guardar algumas experiências individuais que outros não entenderiam. E isso já veio, deixa eu olhar aqui. Se eu não me engano, isso veio até foi ontem mesmo, né? A questão da gente prestar atenção em situações que a gente não pode contar, que a gente não pode dividir. Por que, Tami, que não pode dividir? Porque às vezes essas pessoas não passaram por experiências parecidas e não vão entender. E talvez até vão duvidar de você, vão debochar, enfim, sabe? Então, às vezes
vale a pena mais você guardar aí como um segredo, guardar uma experiência só pra você, do que compartilhar com alguém que ainda vai, sabe, ainda vai fazer você duvidar de você mesmo, te deixar mais confuso, entendeu? Então, essa é a mensagem para hoje. E eu agradeço a companhia de você que está aí me ouvindo. E espero que você possa deixar aqui o seu like, seu comentário, seguir o perfil se ainda não está seguindo. Segue, ativa as notificações, tá bom? E um ótimo dia, excelente, maravilhoso e abençoado para você. Um abraço.